Vitor Westely, professor de Teologia Sistemática na Faculdade Luterana de Teologia em Chicago, nos Estados Unidos. É orador internacional e tem mais de 150 publicações científicas, além de 7 livros. Atuou em vários comitês e consultas da Federação Luterana Mundial e atualmente faz parte do conselho editorial de 8 revistas diferentes, abrangendo 3 continentes. Também é professor pesquisador na Escola Superior de Teologia, na Faculdade Zeste, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Quem é o Martim Lutero? O que nós podemos falar dele? Martim Lutero, normalmente o pessoal diz que ele era monge. Na verdade, ele não era monge católico, ele era um frei agostiniano. Mas vivia no monastério, seguia toda a disciplina corretamente. Aliás, seguia mais corretamente do que era esperado dele, ele se exigia muito. Uhum. E ele entendia que essa exigência que ele fazia sobre si mesmo era uma forma de conseguir a graça de Deus, conseguir que Deus estivesse do lado dele, estivesse lhe dando apoio, lhe perdoasse as coisas erradas que ele sabia que estava fazendo. Ele tinha muito consciência de que era uma pessoa que também errava e pecava, e então por isso ele se castigava, se flagelava até demais por isso. Ele se exigia muito. Se exigia demais de si próprio e dormia na neve, no frio, e fazia todas as coisas para se flagelar realmente, né? Mas isso, ele não estava contente com ele achava que isso ele ficava mais próximo de Deus? Ele estava dentro, vivendo, exatamente, era porque ele achava que podia ficar mais próximo de Deus e podia comprar a graça e a misericórdia divina. E ele vivia dentro de uma cultura em que se acreditava que aquilo que Deus fazia era uma negociação com o ser humano para ver como o ser humano se comportava e dava benefícios de acordo com aquilo que o ser humano fazia. Ele cresceu dentro dessa cultura e tentou viver ela da forma mais radical e mais plena possível. E por isso esse autoflagelo que ele se impunha a si próprio. E foi dentro desse contexto que ele começou aos poucos a descobrir. Eu digo aos poucos porque uma versão muito popular é de que ele teve uma epifania num dado momento em que descobriu a verdade. Sim. Eu não acredito que foi isso. Eu acho que foi um processo paulatino em que aos poucos ele começou a ter consciência, depois de ler a Bíblia, de que tinha alguma coisa de errado. Ele teve uma suspeita ideológica sobre aquilo que estava acontecendo com ele mesmo e com a sociedade em volta dele. Ele ficava incomodado, ficava incomodado com isso, e ele descobriu que isso tudo não se encontrava dentro daquele documento que a igreja mesmo dizia que era o documento mais importante, que era a Bíblia. Ele disse: se é o documento mais importante, por que eu não posso ler ele da maneira como eu quero ler, da maneira como eu entendo, em vez de seguir a forma oficial como ele era lido pela Igreja de Roma daquela época, que dava a versão oficial. Por isso o povo não precisava ler a Bíblia, que a interpretação da Bíblia já era feita pela própria igreja. Já entregava pronto. E esse foi o motivo pelo qual ele começou a suspeitar de que havia um interesse da igreja de manter o poder e o controle sobre as pessoas, manipulando exatamente esse fator cultural em que as pessoas se criam que estavam sob uma punição de Deus se não se comportassem de uma dada maneira, e essa dada maneira era a maneira como a igreja lhes prescrevia que deviam se comportar. E com isso ele questionou aquilo que a gente chama hoje do magistério, né? De que a igreja tem o poder de dar a interpretação do que é a verdade, assumindo que a verdade dentro da cultura ocidental, naquela época, era aquilo que era a expressão do texto bíblico. Então, se isso é a verdade, esse texto bíblico deve ser interpretado a partir dele próprio.
Esse foi um dos princípios fundamentais da Reforma, que é que a Escritura seja ela própria interpretada por ela mesma e não por alguma entidade como o magistério que dá a versão oficial daquilo que significa a Escritura. Então seria dar um direito às pessoas lerem, interpretarem. Exatamente, cada um teria liberdade e isso levava certamente a uma pluralidade e uma disputa. E ele não se preocupou com isso, que houvesse diferentes versões. Ele impunha, ou pelo menos tentava persuadir todo mundo de que a versão dele era a mais correta, mas o que ele fez foi um gesto bastante revolucionário de dizer, olha, cada um tem o direito de ler aquilo que você considera o texto fundamental com a tua interpretação. Você faz a sua interpretação daquilo que o texto está lhe dizendo, então vamos conversar sobre isso. Ele tinha uma regra básica, ele dizia que para essa interpretação a gente deve seguir 3 passos. Ele mudou o método medieval de fazer a leitura da Bíblia e a interpretação da Bíblia, mudou um pouco, seguiu basicamente os mesmos passos, mas mudou fundamentalmente o terceiro passo. Então o primeiro deles era fazer a oração, o segundo passo era fazer meditação, mas isso é muito importante, porque ele disse que a meditação, que também era considerada, era uma coisa que a gente fazia consigo mesmo, pensando sobre aquilo que isso significa, mas ele disse que meditação tem que ser externa. Isso significa, deve ser em contato com outra literatura. Ele gostava muito, por exemplo, de Esopo, que era um grego, não era nem judeu, nem cristão, nem nada, muito antes de Cristo, alguns séculos antes de Cristo. Ele achava que ele era tão bom quanto os profetas do Antigo Testamento. Tá? Então ele dizia, olha, a meditação deve ser uma comunicação com outras fontes e com outras pessoas também. Então meditação é aquilo que a gente está fazendo agora, né? Sim. E daí o terceiro passo dele, a gente pode falar sobre isso mais tarde, é difícil de traduzir a palavra em alemão. A gente normalmente traduz ela como tentação, mas não era exatamente tentação, está sob pressão. Está sob pressão. Ele acreditava que isso era parte da própria vocação. Você não podia estar numa boa, você devia sempre estar desafiando e sempre fazendo alerta. Sempre alerta e sempre sabendo que você estaria do lado minoritário na questão. Isso foi um traço fundamental que a Reforma colocou dentro da igreja, que a igreja não é majoritária. A igreja não é majoritária, a igreja deve ser sempre uma voz de protesto. E daí vem a palavra protestante, que foi cunhada por outros, de uma experiência também de uma minoria que foi reprimida, e essa minoria escreveu uma carta de protesto. Isso foi alguns anos depois da Reforma começar, em 1517, e dali veio a palavra protestante, né? Professor, e quem seria o Martinho Lutero hoje? Ele seria um revolucionário? Ele seria uma pessoa à frente do seu tempo ainda? Quem seria ele atualmente? Eu estou mesmo em discussão nesse momento com um rabino, teólogo, que vive em Jerusalém. Tive mais de uma hora ontem em Skype conversando com ele. Ele está me convidando para escrever um livro sobre Lutero. É um rabino judeu que tem muita consciência de que Lutero tinha problema com judeus e ele era antissemita de muitas maneiras. Então era uma pessoa realmente muito problemática, e até hoje é, para a comunidade judaica. Mas esse rabino está fascinado por Lutero e ele diz, olha, tem alguma coisa em Lutero que transcende essa questão do antissemitismo e de algumas manifestações, principalmente do Lutero mais velho, sobre os judeus. E o projeto dele, que ele quer que eu colabore com ele, que a gente escreva um livro junto, é falar sobre Lutero como um gênio religioso. Gênio religioso. Um líder. A ideia do gênio religioso para ele é de que ele representa alguma coisa no âmbito da religião que é simplesmente genial. Genial, que fala
para todas as religiões, qualquer religião teria alguma coisa a aprender fundamentalmente de Lutero. Então esse é o projeto, e eu acho que, então se você pergunta quem seria hoje Lutero, eu acho que seria uma pessoa única nesse sentido de que ele era uma pessoa genial, muito controvertido e tomava decisões às vezes apressadas, às vezes erradas, e certamente ele sabia das suas próprias fraquezas, mas ao mesmo tempo isso lhe dava coragem de arriscar. E essa coragem de arriscar e de tomar riscos era aquilo que mais caracterizava o movimento da Reforma e o trabalho que ele fazia. Em uma de suas entrevistas, o senhor fala que as fixações das 95 teses de Lutero apenas indicam um evento que nos faz rememorar que um ato de liberdade é possível. Por que o senhor disse isso? A razão por que eu disse isso é... Eu preciso fazer um prefácio aqui ao comentário mesmo. A fixação das 95 teses, não se sabe se isso realmente ocorreu desta maneira como a lenda conta, mas a gente sabe que essas 95 teses de fato foram publicadas, foram colocadas à disposição do público, foram mandadas para dois arcebispos católicos daquela época, que era a Igreja de Lutero, né? Então ele mandou para esses dois arcebispos e divulgou isso para debate público. Ele era professor de universidade, né? É professor de universidade que gostava de um debate, em princípio era por causa disso, que ninguém tem a verdade pronta, estabelecida para ser dada. Então era um debate que ele queria provocar para descobrir algumas questões que tinham a ver com a venda das indulgências. As indulgências era uma maneira de que a igreja arrecadava fundos através da remissão de pecados, dentro desse esquema de que eles sabem aquilo que é o pecado e, portanto, você tem que fazer uma negociação com Deus, mediado pela igreja. A igreja é o banco de Deus, então você paga a igreja para eliminar uma dívida que você tem com Deus. Então a crítica a ele foi de que a graça não está à venda. Ela é de graça, né? É grátis. E esse foi o argumento básico que ele usou para essa disputa. Então era chamada disputa sobre a indulgência. Então ele queria provocar um debate acadêmico, não tinha muita pretensão. E não era uma coisa única, várias pessoas faziam isso, então não era algo revolucionário em si próprio, mas no momento que isso aconteceu, começou a aparecer algumas falhas dentro do sistema eclesial e também dentro do sistema político, que começaram a ver, tem alguma coisa que ele está dizendo que ninguém nunca questionou. Ninguém nunca questionou, todo mundo assumiu que isso era verdade, mas talvez não seja. E foi isso que realmente aconteceu. Se a graça e é de graça, então todo esse sistema de compensação e pagamento por dívida, toda essa economia divina realmente não está funcionando, e isso coloca até financeiramente a igreja em uma série, em problemas bastante graves, né? Então, com isso, ele começou a receber pressões e três, 4 anos depois, acabou sendo excomungado depois disso. Mas durante esse tempo, até a excomunhão, ele escreveu muita coisa e publicou muita coisa. E ele estava começando a se tornar muito popular e ser recebido a nível do povo em geral, que começou a ver nele alguma esperança. E dentro disso houve muitas revoltas, muitos movimentos de massa que até reivindicavam o nome dele. Ele se afastou desses movimentos com o tempo e inclusive pediu a repressão de alguns deles, mas ele foi, de certa maneira, aquele que possibilitou o surgimento desses movimentos, como a revolta dos camponeses que aconteceu, que
que eles estavam pedindo alguns direitos, eram direitos sociais, o direito de a viúva não perder a terra porque o marido morreu, que era o que que se fazia nesse tempo feudal, e outros direitos às terras comuns que podiam ser usadas. Então, quando ele começou a dizer a igreja não tem direito, nem a nobreza tem direito, ele começou a ter um impacto muito grande, não somente dentro do âmbito eclesial, dentro do âmbito da igreja, mas também dentro do âmbito político, como mais tarde ele também vai ter dentro do âmbito econômico, né? Então essas são as três áreas sociais, ou três públicos sociais que a reforma impactou para o dia a dia do povo daquela época. Uma era eclesial, outra era política, outra era econômica. Então todos os princípios que saíram dessa intuição dele, de que você lê a Bíblia você consegue interpretar ela, e aquilo que você consegue interpretar é que ela fala de Cristo, e Cristo é o dom de Deus para o ser humano que redime o pecado, e portanto você não precisa fazer mais nada. Você está livre, você é livre. Então a partir desse descobrimento dele da reforma, ele conseguiu realmente fazer as mudanças que impactaram muito a sociedade e, de certa maneira, contribuíram decisivamente para aquilo que a gente chama a modernidade, né? Então não é possível pensar a modernidade sem o trabalho de Martim Lutero, né? Então e é por isso que eu digo que aquele gesto dele da fixação das teses foi realmente um ato de coragem. Ele provavelmente imaginava que ele estava tocando alguma coisa. Ele não sabia as dimensões daquilo que ele estava tocando, porque ele pensava que seria simplesmente uma questão interna à própria igreja, mas no momento que isso aconteceu, se descobriu que tinha repercussões sociais e políticas e econômicas também. Então, por isso foi o gesto dele, embora não intencional, foi revolucionário nesse sentido. Professor, e é diferente esse grupo de pessoas aqui no sul do Brasil, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, onde o senhor mora, trabalha há bastante tempo, e também na Europa, na origem que é na Alemanha. Como é que o senhor vê? Ele se manifesta de forma diferente. Na minha opinião, o luteranismo na Europa e nos Estados Unidos, bem como no Brasil, eles têm em comum de que eles estão enfocados muito no lado institucional, da autossustentação da própria igreja, da própria denominação, que é alguma coisa importante, mas não é o essencial. Eu acho que o essencial é essa postura, essa postura que Lutero tomou, essa postura de liberdade. Eu acho que o título por si próprio não diz muita coisa, então por isso também eu acho que se chamar luterano ou não se chamar luterano não importa tanto quanto o aprender daquilo que foi o princípio para ele, de que Deus não está aí para fazer negócio, Deus está aí para te agraciar, para você poder ser livre. Então, a partir desse princípio é que a gente encontra muito luterano que não precisa nem usar o título de Lutero, né? Então, mas quanto à igreja, quanto ao aspecto formal da igreja na Europa, a igreja da Europa passou de uma igreja que tinha esse caráter de protesto no início e não se acreditava que era uma nova igreja. Lutero nunca, até por volta de 1532, ele não acreditava que deveria haver uma outra igreja, que era a própria igreja dele mesmo que ia ser reformada, né? E depois disso ele viu que não tinha jeito de fazer uma reforma na igreja e que a questão era mesmo de aceitar que uma nova instituição havia sido criada. Aquilo que aconteceu a partir desse momento em que uma nova instituição foi criada, começou a se repetir a mesma coisa que ele já criticava na própria Igreja Católica,
que a religião era definida por territorialidade. E daí conseguia-se estabelecer um domínio daquilo que significa ser luterano. Em 1555, depois de uma guerra entre os principados luteranos e católicos, aquilo que houve foi uma declaração de paz, em que se estabeleceu que o príncipe de um território determinava qual a religião dos seus seguidores. Então se fez a mesma coisa que já existia na igreja que Lutero criticou anteriormente. E antes mais ou menos dessa data, de 1532, Lutero até mesmo dizia: não se chamem luteranos. Né? Não se chamem luteranos. Ele não queria que o nome Lutero fosse associado a uma igreja ou uma instituição. Isso era coerente com o princípio dele. Por questões de estratégia, ele relaxou nesse princípio ou se acomodou a respeito desse princípio justamente para permitir que se consolidassem alguns pontos principais que ele julgava ser muito importantes, que era esse princípio da reforma que ele queria que se mantivesse. Se ele foi mantido dentro das instituições ou não, isso é uma questão que se pode debater, mas eu acredito que na Europa aquilo que era a igreja protestante nas suas origens, como uma igreja de protesto, um grupo minoritário, virou uma igreja muito poderosa e em alguns países chegou a ser a igreja nacional do próprio país, como em vários países escandinavos. Até pouco tempo, vários deles eram luteranos. Você nascia na Suécia, você era luterano, ainda que fosse muçulmano, né? Que havia esse caso. Então, isso hoje já não existe, mas isso dá uma ideia de que o luteranismo passou de um movimento de protesto e de oposição para ter um território, ter um domínio, ter um controle. E com isso compromete os princípios da reforma mesmo. Esse terceiro passo na interpretação bíblica dele, a luta, né? O estar sempre numa situação de dificuldade, de oposição, isso ele tirou da experiência da crucificação de Cristo, e ele acreditava que isso era aquilo que identificava o cristão com a obra de Cristo mesmo, é saber enfrentar as coisas contra todos os poderes e contra todas as forças que se opunham. Então ele disse: é inevitável que a gente vai sofrer, é inevitável. Mas esse sofrimento é uma marca daquilo que é uma postura que é cristã verdadeiramente, uma postura que é aquilo que a gente agora está chamando de luterano, exatamente a partir desse princípio.